O STF, eu nem digo, eu não vou nem falar que eles caíram na armadilha do Donald Trump, mas o STF talvez tenha caído na própria armadilha de ego. Em resumo, isso aí é o que eu estou imaginando, Riso? O STF, né, com o despacho do senhor Flávio Dino, disse que as empresas brasileiras não deverão cumprir nenhuma sanção oriunda dos Estados Unidos, falando aqui especificamente da Lei Magnitsky. Tá? O que isso significa? Isso significa que, de acordo com esse despacho, instituições bancárias e empresariais, mas especialmente as instituições bancárias brasileiras, elas terão que manter suas relações comerciais, né, relações de conta e de custódia de títulos e dinheiro, dos ministros do STF e dos demais impactados pela Lei Magnitsky. E aí, cara, que os Estados Unidos vão poder, nesse sentido, sancionar essas instituições. E o capitalismo brasileiro, o pobre capitalismo brasileiro, o deficiente capitalismo brasileiro, ele passa a correr sérios riscos, eu estou falando assim, nos próximos dias e semanas. Se bancos brasileiros tiverem que cumprir essa ordem oriunda do Flávio Dino, muito possivelmente eles vão ser alvo de sanção direta do governo americano. Eu vou dar um exemplo. O Banco Santander. O Banco Santander é um dos maiores bancos do mundo. Ele é uma instituição bancária espanhola. O Banco Santander no Brasil, ele é um dos 5 grandes bancos. Você tem Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Ele é um dos 5 bancões comerciais. O Santander, naturalmente, ele está conectado com todos os fluxos de capital globais, tá? E naturalmente ele está conectado com os Estados Unidos. Se o Santander do Brasil tiver que manter conta de alguém afetado pela Magnitsky, o Santander mundial vai pagar esse preço. É mais provável, talvez, o Santander no Brasil querer fechar suas operações no Brasil, tá? Do que cumprir essa decisão do STF. O Banco Safra, que com certeza que é um banco de elite, né? Ele trata de grandes empresas e de clientes mais high-end. O Banco Safra, com certeza, deve ter correntistas que foram afetados pela Magnitsky. O Banco Safra tem, se não sede, ele tem uma agência, ele tem basicamente um prédio, Riso. Checa aí, na Quinta Avenida em Nova York. O Banco Safra tem grandes operações nos Estados Unidos. Eu não gosto dos casos do Banco Safra, porque eu já fui correntista e eu sei como é que eles são predatórios no trato com os clientes. Mas eu não desejo pro pessoal do Banco Safra, de modo algum, que eles sejam impactados pela Lei Magnitsky. Querendo ou não, uma expressão do capitalismo brasileiro. Ó, é esse aí, né? Isto é uma loucura. Eu vou repetir aqui pra vocês. Isso aí é uma loucura. Esse despacho de Flávio Dino é uma loucura. E ele vem depois de uma reunião que o André Esteves do BTG teve, junto aos ministros do STF, junto ao Procurador-Geral da República. E, poxa, foi o sistema financeiro brasileiro com o STF se reunindo, e esses caras foram, e depois dessa reunião, e tiveram esse despacho. Eu gostaria de saber, vou até... era até legal você, o senhor Rafael Rizzo, mandar alguém dar um toque no Ravena, se o Ravena estiver assistindo, como isso aí vai impactar, porque com certeza o mercado financeiro brasileiro vai ser impactado por isso. Vou dar um exemplo. Se grandes bancões ou instituições financeiras, empresas ligadas ao mercado financeiro, se esses caras que fazem negócios, tá, por aí, tem, vamos dizer, carteira de investimento de alguém que está na Magnitsky, esses caras não vão poder ter acesso a mercados internacionais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso aqui é muito grave. Muito, muito grave. Então vamos ler o despacho aí, ó. O Rizzo separou o despacho, e aí já indo pro ponto 27, tá, nas conclusões. Fica declarada a ineficácia em território nacional da medida cautelar concedida pela Justiça Inglesa, referida no IDOC 787 por afronta à Constituição e ao artigo 17 da LINDB. Só para contextualizar, esse despacho é de uma ação que era sobre municípios brasileiros processando a Justiça Inglesa, num caso envolvendo a Samarco e a Brumadinho. E aí ele deu esse despacho e aí o ponto seguinte começa lá. Perfeito. Puta que pariu. Vou explicar. Como, né, o STF, ele, como todo tribunal, ele só pode agir motivado, né? O juiz não cabe ele motivar. Do nada o STF vai soltar um despacho sobre... Não. Ele tem que agir motivado. O que eles fizeram, Rizzo? Eles pegaram um caso... Uma DPF. Em que... Uma DPF. Isso. Em que há, vamos dizer, matéria envolvendo direito internacional e relação entre empresas e legislação de outros países e Brasil. E aí eles estão usando esse outro caso que não tem nada a ver com isso
para despachar e criar um precedente que afeta as instituições brasileiras, no caso da Magnitsky. Vocês entenderam? Se você entendeu aí no chat, digite 1. Se não entendeu, eu repito. Fala, não entendi, digita 2 que eu repito. Vamos lá. Decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil mediante a devida homologação ou observância dos mecanismos de cooperação judiciária internacional, conforme artigo 105, blá, blá, blá. 3. Leis estrangeiras, atos administrativos, ordens executivas e diplomas similares não produzem efeito em relação a pessoas naturais por atos em território brasileiro. B. Relações jurídicas aqui celebradas. C. Bens aqui situados, depositados, guardados. E D. Empresas que aqui atuem. Entendimento diverso depende da previsão expressa em normas integrantes do direito interno do Brasil ou de decisão da autoridade judiciária brasileira competente. Nossa, o pessoal pediu para eu repetir? Vamos explicar, vamos lá. Vou explicar aqui novamente. Como é que funciona isso aí, tá, amigos? Olha só. Um juiz, um ministro do Supremo, por mais que a gente vivemos em tempos de inquérito do Alexandre de Moraes, em que ele virou uma fonte originária de direito, ou seja, ele é um inquérito, ele manda investigar, ele julga, ele faz tudo. Para manter a aura de normalidade no STF, ele precisa ser motivado. Vocês precisam entender uma coisa, um juiz, esquece o STF, um juiz de primeira instância, sabe? Você é em Minas Gerais e tem um juiz aí na comarca de Juiz de Fora, pra falar de juiz, né? Juiz de Fora. O juiz lá em Juiz de Fora, ele não pode, belo dia, acordar, tá aqui, vou dar um despacho sobre aquela padaria. Não comi um pão com manteiga, tava ruim, vou meter um despacho, odiei o pão com manteiga. Ele não pode. Um juiz tem que ser motivado. Então, alguém vai e impetra uma ação com seu advogado, naquele juízo, caiu lá naquele juízo e aquele juiz julga, certo? Como saiu esse negócio da Magnitsky e como o STF tá louco pra deliberar sobre o assunto, não pode sair assim, olha, saiu uma resolução do STF. Não pode. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um caso, uma ação de uma ADPF. O que é uma ADPF? Uma ação direta de... Não, ADPF. Direta. De precedentes o quê? Quase. Fundamentais, sei lá. O lance é, a ADPF é uma ação que você manda de preceitos fundamentais, deve ser, que você manda ali pro STF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental? Isso. Perfeito. E ali, isso é julgado pelo STF. Então eles pegaram uma ação pré-existente, e aí, no despacho que eles vão dar sobre aquela ação, eles vão criar direito no despacho para que isso incida como fonte do direito, porque, vamos dizer, a súmula, né, ou melhor, vamos botar, serve como súmula isso aí, né, o despacho gera jurisprudência, e aí você vai citar essa jurisprudência nesse caso, quando houver tema ou matéria ligada a Magnitsky. Vocês agora entenderam? Ficou melhor ou não? Ficou melhor ou não? Então, como o juiz, como o Flávio Dino não pode ir, ele dar um despacho, ele pegou uma ADPF, né, um processo que já tinha lá, já estava em discussão, e no despacho dele, ele incluiu, tá, uma arguição que será usada como fonte do direito para o caso da Magnitsky. Pegaram? Agora acho que todo mundo entendeu, né? Então vamos lá. Então você vê que ele cuidou lá, só naquela linha primeira, ele cuidou do que interessava. Aí, veja só essa terceira. Leis estrangeiras, atos administrativos, ordens executivas, você entendeu? Ele já tratou ali, tá, da Magnitsky. Vamos para 4. Qualquer violação aos itens 2 e 3 constitui ofensa à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes, portanto presume-se a ineficácia de tais leis, atos e sentenças emanadas de país estrangeiro. Gente, ele está falando literalmente do caso da Magnitsky aí. Tal presunção só pode ser afastada doravante mediante deliberação expressa do STF em sede de reclamação constitucional ofertada por algum prejudicado ou outra ação judicial cabível, ressalvada a competência, blá blá blá. 5. Estados e municípios brasileiros estão, doravante, impedidos de propor novas demandas perante tribunais estrangeiros em respeito à soberania nacional e às competências atribuídas ao Poder Judiciário brasileiro pela Constituição. Tá? Vamos lá, ele vai. Ponto 28. Tais fundamentos e comandos revestidos de efeito erga omnes é contra todos, e vinculante, incidem sobre a controvérsia retratada nestes autos, que é o da DPF, né, que é de outro assunto, envolve a Samarco, tá? Nestes autos e em todas as demais em que a jurisdição estrangeira ou outro órgão de Estado estrangeiro,
vamos falar Estados Unidos, caso Magnitsky, pretende impor no território nacional atos unilaterais por sobre a autoridade dos órgãos de soberania do Brasil. Entenderam? Ou seja, não vale apenas pro caso em questão da ADPF que envolve a Samarco. Ele trata de quaisquer outros atos oriundos de nações estrangeiras que possam interferir na soberania nacional. Este esclarecimento visa afastar graves e atuais ameaças à segurança jurídica em território pátrio. Então ele praticamente falou assim, olha, esse esclarecimento aqui, ele vai valer para tudo e ele vai resolver outros temas que estão sendo discutidos agora. Ele não vai citar nominalmente, mas ele está falando naturalmente do caso da Magnitsky, tá? O Marcelo Persu falou, é um puxarinho jurídico? Lógico que é. Vamos dizer, se você quisesse criar, vamos dizer, uma norma sobre o assunto, ela teria que ser criada no Congresso Nacional. Existe uma coisa chamada processo legislativo. O Lula poderia mandar, por iniciativa do governo federal, um projeto para a Câmara, e esse projeto andava na Câmara, passava no Senado e o Lula corria para sancionar. Esse é um exemplo. Um deputado da base do PT poderia fazer, ou alguém, qualquer um poderia fazer. O STF usar um processo para criar um despacho e isso ganhar um status de norma, isto é um puxadinho jurídico. Isto é, e o problema é que o Brasil está vivendo de muitos puxadinhos jurídicos. Os superpoderes do STF estão nesses puxadinhos jurídicos. Inclusive esse puxadinho jurídico aí é uma decisão monocrática do Flávio Dino. Então entendam, uma decisão monocrática de um juiz em sede de uma ação impetrada num outro caso, num outro contexto, tem poder de lei tão forte, na maior parte das vezes mais forte, do que projetos que saem do Congresso Nacional e que são sancionados pelo presidente da República. Portanto, um ministro é maior do que o processo legislativo inteiro do Brasil. É óbvio que isso é anômalo. É óbvio que isso é indecente. Tá? Mas eu já vou entrar no mérito. Estou falando aqui, vamos dizer, da questão regimental, da questão formal. Do ponto de vista formal, gente, vocês estão entendendo o quanto isso é absurdo? Porque aqui cabe, vamos dizer, aqui é um caso bem claro de você perceber como é que funciona essa lógica do STF mandar. Ah, como é que o STF manda no Brasil? Funciona assim. Tá? Vou dar uma breve aulinha aqui. Nós temos uma Constituição gigantesca e quase tudo no Brasil é matéria constitucional. Nós temos uma Constituição gigantesca e quase tudo é matéria constitucional. 2. O STF é guardião da Constituição e ele pode deliberar, tá? E interpretar as normas constitucionais, tá? E seus efeitos sobre as normas infralegais tem todas ali. Certo? As leis complementares que saem do Congresso, entendeu? Entenderam? Tá tudo lá. Logo, se você tem essa super Constituição e essa vontade de legislar sobre tudo, tá? Você, no Brasil, dispõe de muitos meios. E aí você tem, antigamente tinha a ADIM, tinha a ADCOM, depois virou a ADPF. A ADIM ainda tem ou mudou de nome? Então, a gente tem a ADIM e a ADPF, a ADCOM sumiu, mudou, não existe mais a ADCOM. E esse tipo de ação são ações que partidos políticos, sindicatos e algumas associações de classe podem tomar junto ao STF para arguir sobre questões constitucionais, entendeu? Então, alguns agentes, por exemplo, eu posso ir lá no STF arguir uma ADPF? Não. Eu não posso, quer dizer, eu vou poder quando o partido estiver pronto. Daqui a pouco a gente pode. Quando a missão estiver pronta, a gente pode arguir lá no STF várias coisas, tá? Mas o PSOL pode, o PSB pode, o PT, todo mundo pode, tá? Não apenas eles, vamos botar aí, o sindicato dos taxistas do Rio de Janeiro pode, entendeu? E esses agentes ficam, vamos dizer, metendo ações no STF. Como funciona os superpoderes do STF? Grupos políticos que entendem essa dinâmica, pegam tudo que é tratado pelo Congresso Nacional e falam, isto é inconstitucional. Essa interpretação aqui não é válida. A sociedade mudou, precisamos defender direitos humanos. E aí entram com uma ação no STF, um ministro pega e fala, veja só, tá aqui. E se, né, o Congresso nunca deliberou sobre, sei lá, as punições sobre não usar pronomes certos, né, tô botando aspas aqui, com travestis e trans. Pô, se o Congresso andou com isso, nós vamos deliberar. Então eu vou fazer o seguinte, transfobia equipara-se à injúria racial. Aí o STF despachou sobre isso.
Então foi numa ação, provavelmente de alguém do PSOL, que sempre é ou PSOL ou PDT, raramente é o PT inclusive, mas PSOL, PDT, PSB entram com essas ações, aí cai num ministro e aí ele despacha e cria ali esse entendimento novo. E isso permite aos ministros do STF terem esses superpoderes que eles têm. Entenderam? O Barroso deu um discurso em Nova York recentemente explicando isso. Ele falou, gente, vocês estão culpando a gente do STF por isso, tá? Mas entendam, quem deu esses superpoderes foi a Constituição. E quem quer que a gente use os superpoderes, curiosamente, são os partidos políticos, os sindicatos e os demais agentes que ficam entrando com essas ações no STF. E a gente só cumpre. No papel, o Barroso tá meio que certo. Mas lógico que há um cinismo no discurso dele. Lógico que é um cinismo. Na coisa certa é simplesmente o STF acatar o processo legislativo. Não, o STF vai deliberar sobre aborto. Não, você não vai deliberar sobre aborto. Existe uma coisa chamada processo legislativo. Porque eles estão loucos pra fazer assim, ó. Vou dar um exemplo. Alguém lá entra com uma ação, olha, sei lá, o princípio da dignidade da pessoa humana que está plasmado, sei lá, no artigo 5º da Constituição. Esses princípios, e a Constituição é cheia de, vamos dizer, princípios voando e soltos, tá? Quando uma mulher tá com uma gravidez que ela considera inválida, ela não tá tendo direito à sua própria dignidade, ao comando sobre o seu corpo, então, portanto, sua dignidade vem antes de qualquer coisa. Portanto, dado que o STF, do Congresso Nacional, que é conservador, não vota a matéria do aborto, era muito importante que o STF, em defesa dos preceitos constitucionais e de direitos humanos fundamentais, como garantia da dignidade da pessoa humana e tal, delibere protegendo as mulheres desse peso de uma pressão conservadora. E aí, basta um ministro olhar, dar um despacho, sim, observando a nossa Constituição, observando os preceitos e as garantias fundamentais, nós precisamos, naturalmente, cuidar dessa mulher, então vamos dar neste caso aqui a possibilidade dela fazer o aborto. E isso tem um efeito erga omnes, um efeito contra todos. Portanto, este caso aqui, que uma arguição do PSOL entrou, um caso específico, ele gera um efeito para todo mundo. E assim eles vão. E eles estão fazendo isso a dar com pau. Essa porteira abriu e eles estão, né? Como se resolvia isso? Só para todo mundo lembrar que já vai chegar o bolsonarista aqui, né? Como se resolvia isso? Uma das coisas, por exemplo, era você brecar as decisões monocráticas. Porque, né, essas coisas, cada juiz relator pega o caso e ele vai despachando, pinta uma decisão monocrática, ela vai durando, você vê lá na frente o que você vai fazer. Enquanto isso, decisões monocráticas vão pavimentando o caminho, vamos dizer, legiferante brasileiro, ok? Todo mundo entendeu. Houve um projeto que cuidava disso. O Kim Kataguiri foi o grande promotor desse projeto no ano de 2019. O projeto passou na Câmara. O projeto foi pro Senado. Ele passou no Senado. O projeto chegou na mesa de um presidente da República. Qual o nome do presidente da República, meus amigos? Qual o nome? Adivinha. Jair Bolsonaro. O que ele fez? Vetou o projeto. E aí ele reclama do próprio STF e das decisões monocráticas oriundas do STF. Então lembrem-se que o Flávio Dino tá metendo esse despacho porque o Bolsonaro assim permitiu em 2019. O Flávio Dino está dando esse despacho porque o Bolsonaro assim permitiu em 2019. O Flávio Dino tá dando esse despacho porque o Bolsonaro assim o permitiu em 2019. E por que o Bolsonaro assim o permitiu? Porque o filho dele, que é ladrão, o Flávio Bolsonaro, é ladrão. Tava encrencado lá no STF. Com um desdobramento da Operação Lava Jato, e precisava ser salvo. Aí o que o Bolsonaro fez? Fez um acordo com os caras. Então o Bolsonaro fica cedendo, e em troca, né, não prendeu o filho dele. E o filho dele continua fazendo o quê lá em Brasília? Negócios. O filho dele é lobista, o filho dele anda com grandes bancas advocatícias e cuida de interesse de algumas grandes empresas e fica ganhando dinheiro fazendo lobby em Brasília, seja no governo Bolsonaro, seja no governo Lula. O Flávio Bolsonaro é um lobista em Brasília. O lugar do Flávio Bolsonaro é na cadeia. O Flávio Bolsonaro é um canalha pilantra, tinha que estar na cadeia. E o Bolsonaro pegou todo o trabalho que rolou na Câmara e no Senado para acabar com as decisões monocráticas e ele falou, entre o Brasil e o meu filho, obviamente eu fico com o meu filho, porque meu filho precisa roubar livremente, sacou? E alguém aqui duvida que essa mentalidade desse imbecil filho da puta? Sim, é esta mentalidade. Tanto que o próprio filho dele, Eduardo Bolsonaro, tá lá na gringa falando que topa queimar a floresta no Brasil. Queimem a floresta. Se for pra ferrar o Brasil inteiro, salva o meu país, salva a mim mesmo, tá tudo bem, tamo bem. É isso. Olha que delícia.
Essa é a mentalidade subjacente desses caras. Então, naturalmente, esses caras são inimigos do Brasil, esses caras são sabotadores do Brasil. Eles já sabotaram a direita, eles já sabotaram as lutas das ruas, eles sabotaram tudo. Só que ainda tem pessoas que amam esses filhos da puta. Vamos lá, né? Esse esclarecimento visa afastar... Beleza. Veja só o que ele fala no ponto 29. Isso é bem importante. Desse modo, ficam vedadas imposições, restrições de direitos ou instrumentos de coerção executados por pessoas jurídicas constituídas sob leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país, bem como aquelas que tenham filial ou qualquer atividade profissional, comercial de intermediação no mercado brasileiro, decorrente de determinações constantes e atos unilaterais estrangeiros. Eles literalmente estão descrevendo, Riso, os bancos brasileiros. Esse ponto 29 basicamente foi a linha feita para os bancos. Uma linha não. Nem sei, acho que é a linha 30, não sei. Na linha não é a linha, é um ponto, número 30. Aí ele ainda convoca uma audiência pública. Que naturalmente as instituições financeiras brasileiras vão lá estar presentes, tá? Eu tô muito curioso sobre como isso vai afetar os bancões, tá? Tô muito curioso. Tá? Como é que os... Tem matéria já sobre isso? Deve ter, tá? Isso tá na imprensa. Será que eles já têm alguma novidade sobre o tema? O que a gente tá tendo de respostas? Teve alguma alteração na Bolsa de Valores? Teve alguma alteração, sei lá, nas ações de alguns bancos brasileiros? Deixa eu dar uma olhada. Mas esse trecho que tá agora aí. Vamos lá, para finalizar, né? Tendo em vista os riscos e possibilidades de operações, transações e imposições indevidas envolvendo o sistema financeiro nacional, determina a ciência do Banco Central, da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, da Confederação Nacional das Instituições Financeiras e da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada, Vida... Transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior ou oriundos do exterior por determinação do Estado estrangeiro, em desacordo aos postulados dessa decisão, dependem de expressa autorização desta Corte no âmbito da presente ADPF. Ou seja, eles estão proibindo essas instituições de fazer qualquer tipo de ato motivado por pressão dos Estados Unidos, por exemplo, bloquear ativos financeiros de agentes impactados pela Magnitsky e enviar para o estrangeiro. Ou seja, eles estão falando, olha, não vai poder fazer nada, tá? Sem determinação do nosso STF. Vamos lá. Eu quero comentar aqui, olhando para vocês. Meus amigos, a Lei Magnitsky, em grande medida, ela viola, né, ela invade a soberania de outros países por se aplicar indiretamente sobre empresas que atuam nesse país. Sim. E por quê? Vamos lá. Naturalmente, uma lei Magnitsky, ela não tem autoridade sobre a empresa brasileira. A jurisdição americana é restrita ao território americano, certo? Porém, dado que o capitalismo tem no seu nódulo principal, o capitalismo enquanto hub e o capitalismo financeiro como algo profundamente interconectado e cujo sangue que corre é em dólar, o sangue do capitalismo mundial em dólar. E o dólar, meu amigo, o dólar é americano, né? E essas operações passam pelos Estados Unidos da América, todo mundo tá, para participar do capitalismo mundial, amarrado aos Estados Unidos da América, em maior ou menor grau. Os bancos brasileiros estão também. Então, indiretamente, a lei americana incide sobre empresas brasileiras. Gostemos ou não. Isto é uma prerrogativa de quem tem mais força. Como os Estados Unidos têm mais força, porque ele é o nódulo central deste grande hub chamado capitalismo mundial, ele pode mais. É o famoso quem pode mais chora menos. Isto é um dado da realidade. Isto não é uma opinião minha, não é um juízo de valor que eu faço. Isso é um dado da realidade. Entendeu? Agentes políticos lidam com o dado da realidade. Eu vou dar um exemplo. Eu posso falar assim, olha, gente, eu vou, como a parte do missão, eu vou entrar numa briga suicida agora contra o Xandão. E aí eu não monto partido. Você pode até falar que, principiologicamente foi muito bonito o que você fez, mas estrategicamente pro projeto foi um suicídio. Sim, é um suicídio. É um suicídio. Eu vou... parafraseando o Pablo Marçal, quando falaram, por que você não tá brigando com o Xandão? Falou, eu vou correr me jogar com o peito aberto contra uma lança. Ele houve sabedoria naquilo que ele falou. Ele estava dizendo o seguinte, eu não disponho de meios de ação para enfrentar o Alexandre de Moraes hoje. O Flávio Dino e as empresas brasileiras não dispõem de meios de ação para enfrentar o capitalismo americano hoje. Os Estados Unidos é forte em termos de tecnologia, em termos de recursos naturais,
em termos de infraestrutura, em termos de capital humano, em termos militares, em termos financeiros. Eles são os líderes em tudo isso. Se eles são líderes em tudo isso, é muito difícil você enfrentar eles. É como o Brasil falar, não, eu vou mandar meus Super Tucanos, que é um grande avião, atacar lá os Estados Unidos, vou usar, sei lá, nosso poderio militar. Você não pode fazer. Você imagina o Brasil indo enfrentar militarmente os Estados Unidos? Existe uma desproporção. Imagine que do ponto de vista econômico e financeiro também existe essa desproporção. Então um líder político, ele tem que tomar decisões que não sejam estúpidas por conta das consequências políticas dessas decisões. Ah, mas é em nome da nossa soberania. Também acho que nós temos que defender a nossa soberania. Também acho, todo mundo concorda. Agora, os fatos são os fatos. Os fatos são os fatos. Se a gente tivesse, ao longo das últimas décadas, trabalhado para ter soberania de fato e não uma soberania nominal, aí você fala, como assim soberania de fato e não soberania nominal? Ora, eu posso falar que eu tenho soberania no território brasileiro e que nós somos muito poderosos e que o mundo vai nos respeitar. Mas isso é nominal. Eu botei isso num papel e saí falando. É igual a nossa Constituição, que garante direito à habitação, direito à educação pública. Né? O Brasil é o país da favela e do povo que é analfabeto funcional. Mas no papel você tem o direito. A nossa soberania, que esses caras ficam falando, é uma soberania nominal. Ela está só no papel. Ela é uma ficção jurídica, a nossa soberania. O Brasil não é soberano. O Brasil é um país fraco. O Brasil é um país débil. O Brasil é um país sem energia. O Brasil é fraco, vocês entendem isso? É fraquinho. Então ele bota no papel, soberania. Aí vão vir uns nacionalistas, isso aí. Isso aí é o quê, cara pálida? Isso aí é o quê? A gente não é soberano. Isso aqui eu só tô sendo realista. É lógico que os Estados Unidos fazem conosco que é humilhante, é lógico que a gente não deveria estar nessa situação, ponto. Nós não deveríamos estar nessa situação. Isto posto, essa decisão é inteligente, Rafael Almeida Rizzo? Essa decisão, ela faz sentido? Eu não sei, tá? Eu olho pra cá, eu olho pra lá. Eu não tô achando o bright side aí. Qual o grande ponto? E se os Estados Unidos punirem as empresas financeiras brasileiras? Eu odeio banco. Odeio. Mas e se os Estados Unidos punirem? E as consequências para os brasileiros? E se isso redundar, tá? Vamos dizer, num apartamento das empresas financeiras brasileiras, normalmente os bancos, e esse apartamento gerar, por exemplo, uma disparada do dólar. Ou uma incapacidade do Estado brasileiro em fazer rolagem de dívida, porque os bancos brasileiros ficam fragilizados, e isso necessariamente, sei lá, aumente os juros. E aí? Alguém já pensou nas consequências econômicas disso? Porque o Eduardo Bolsonaro fica lá comemorando, não, nós vamos, se for necessário, nós vamos botar fogo na floresta. Ou seja, ele quer que a gente se foda pra resolver o dele. Agora o STF falou, não, põe fogo mesmo. Pode pôr. Então a gente tá vendo uma briga, lembra que nem Lula nem Bolsonaro, Rizzo? Sim. Que é nem Lula nem Bolsonaro nem Moraes, né? Todo mundo que tá brigando ali, tá ali, não, vamos lá, vou botar fogo na floresta. Não, eu posso botar, eu trago a gasolina então, vamos brigar. Só que a floresta somos nós, a floresta é você. Você é a floresta. Você vai se fuder. Então, esses filhos da puta que estão em disputa aí, todos eles, né, STF, Bolsonaro, Lula, estão brigando. Soberania, mito, democracia. Não, é a minha democracia. E você se ferra nessa merda. Isso é loucura.